Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje o nosso tema da nossa aula de história é imigrantes no Brasil, dentro do contexto da República Velha ou da Primeira República. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. É importante que você construa um hábito de se colocar no lugar silencioso, confortável, com seu módulo à mão, para que você possa fundamentar a videoaula. De que forma, professora? Circulando, sublinhando, escrevendo é algo que característica que você, durante a sua leitura, informou que é importante, principalmente para para a construção do seu conhecimento. Ok, meus amores? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Desde meados do século XIX, com o fim do tráfico de escravizados, setores da sociedade brasileira passaram a apoiar a vida de imigrantes ao Brasil, principalmente para atender ao problema da falta de mão de obra nas fazendas cafeeiras. Vamos entender. Naquele momento, a atividade econômica que impulsionava o Brasil, ou a principal atividade econômica, era a produção de café. E houve a interrupção do trabalho escravo, houve a proibição do trabalho escravo no Brasil. E aí surge a necessidade de mão de obra. E o governo vai começar a apoiar a vinda de imigrantes, justamente para suprir a falta de mão de obra dentro das fazendas de café, ok? O governo republicano e os grandes fazendeiros resolveram então incentivar a vinda de imigrantes. Incentivar fazendo o quê? Financiando os custos da viagem. E esses custos, eles seriam pagos posteriormente. Ou seja, surge aí uma nova forma de organização dentro do trabalho. Antes o trabalho escravo, agora o trabalho realizado por imigrantes. E esses imigrantes têm a sua vinda financiada pelo governo para que posteriormente ele pague os custos dessa viagem. Desse modo, antes mesmo de embarcar para o Brasil, os imigrantes já contraíam a dívida com o governo e com os cafeicultores brasileiros. Ou seja, eles já chegavam ao Brasil devendo. Nessa época, as pessoas que vieram ao Brasil eram de origem diversas, como italianos, japoneses, espanhóis, alemães e libaneses. E como era a vida no campo? Como era a vida desses imigrantes no campo? A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil nessa época foi encaminhado para trabalhar nas cafezais. As respectivas famílias se instalavam nas fazendas e recebiam em troca uma parte da produção de café e uma pequena remuneração. Então, todos os membros da família tinham de trabalhar, inclusive as crianças. Em seus lotes de terra, os imigrantes produziam também pequenos cultivos próprios para se sustentar, como cereais e legumes. No sistema de trabalho chamado colunato, as famílias imigrantes viviam sob um regime de submissão, já que eram obrigadas a ficar nas fazendas pelo menos até quitarem as dívidas da viagem. Lembra? O governo apoiou, financiou essa viagem. Por quê? Porque haveria um momento que esses imigrantes iriam pagar por essa viagem. De que forma? Dentro desse sistema de colunato. As famílias iriam para as fazendas, começariam a trabalhar e a partir daquela produção realizada por eles, eles já iam dar início a pagar a sua dívida, que já era contraída antes mesmo de chegar ao Brasil. Tudo bem? Tudo entendido? Além disso, muitas vezes trabalhavam em condições de exploração e sem garantia de direitos. Ou seja, por não haver um órgão, uma instituição que fiscalizasse, que estabelecesse direito, esses imigrantes, dentro desse sistema de colunato, eles iam ser submetidos aos fazendeiros, aos critérios e às ordens dos fazendeiros. Não havia nenhuma legislação trabalhista que segurasse ele direitos trabalhistas naquela época. Entendido, turma? Muitas vezes eles trabalhavam em condições de exploração, por não haver fiscalização e por não haver uma legislação trabalhista que assegurasse eles dentro dos direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje. A vida nas cidades. No início do período republicano, algumas cidades brasileiras passaram por um processo de crescimento e modernização. Nós vimos isso lá quando iniciamos o estudo sobre a Primeira República. A oferta de emprego em obras públicas, indústrias e comércio cresceu, atraindo parte dos imigrantes que chegaram ao país. Muitos deles passaram a trabalhar nas indústrias que, pouco a pouco, se instalaram no meio urbano.
O comércio também estimulou o interesse de muitos imigrantes, os quais exerciam muitas funções, entre elas a de vendedores, ambulantes e proprietários de loja. Observe exemplos nas imagens a seguir. E aqui nós vemos exemplo de pessoas, vendedores, comércio na rua, vendedores ambulantes, há pequenas lojas, pequenas indústrias, empresas, e essas foram as formas mostra a forma como o cotidiano daquela época estava sendo vivido por aqueles imigrantes. O engajamento político dos imigrantes. Como aconteceu esse engajamento político? Muitos imigrantes que vieram para o Brasil tinham em comum as ideias políticas que circulavam no contexto industrial da época, no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, lá na Europa, lá no século XVIII, já no final do século XVIII, dá-se início à Revolução Industrial, onde a Inglaterra ela assume o primeiro lugar dentro desse processo de revolução industrial. E aí as ideias, as lutas operárias desses imigrantes têm tudo a ver com o contexto europeu. Eles trazem dentro das suas bagagens essas ideologias, essas ideias que circulavam nas indústrias europeias. E aí eles perceberam que para que essas ideias elas se constituíssem, elas se organizassem e elas pudessem ser expandidas, é preciso que eles se organizassem de alguma forma. Então, houve engajamento político para que esses imigrantes tomassem e tivessem condições de lutar pelos seus direitos. Ok, turma? Muitos imigrantes que vieram para o Brasil, vou retornar à leitura, para o Brasil tiveram em comum as ideias políticas que circulavam no contexto industrial europeu no final do século XIX e início do século XX, os quais propunham a luta por direitos trabalhistas e a crítica a regimes de trabalho baseados na exploração de mão de obra. Nós vimos as condições do trabalho dos imigrantes, eles eram submetidos a longas jornadas de trabalho, eles não tinham uma legislação trabalhista que pudessem dar a ele qualidade naquele momento daquele trabalho, e eles não tinham uma instituição que assegurasse, que fiscalizasse esses direitos, ou que efetivassem esses direitos. E é importante a gente entender que esses imigrantes, eles trazem consigo ideias, ideologias, principalmente ideologias políticas. Assim, os imigrantes se engajaram politicamente a fim de obter mais direitos e melhores condições de vida aos trabalhadores. Produziram jornais, divulgaram panfletos e realizaram greves e paralisações. Claro, todas essas manifestações foram muito incipientes, falam muito da época, daquela época. Foram momentos em que eles produziam aquilo que eles tinham condição de produzir. Até porque não havia nenhuma legislação trabalhista e não havia uma instituição trabalhista que pudesse assegurar eles. Então, tudo foi muito do início mesmo. Eles estavam vivendo aquele momento, viam que estavam sendo explorados, viam que estavam sendo submetidos a longa jornada de trabalho, então eles se uniram, se juntaram, se organizaram politicamente e produziam informações para que outros trabalhadores também passassem a conhecer as suas necessidades, ok? Como já foi a partir desses movimentos que começaram a se organizar os primeiros sindicatos no Brasil, importante instrumento de luta e união dos trabalhadores até hoje. Vamos conhecer a influência dos imigrantes na luta operária ocorrida no Brasil no século XX. Leia as páginas a seguir. Vamos lá. A luta dos operários. Então, nós vimos que os imigrantes chegaram ao Brasil, eles chegaram e já chegaram devendo, porque o governo brasileiro ele financiou aquela viagem, mas aquela viagem não ia ficar de grátis, não ia ser gratuita para eles, não. Eles iam trabalhar dentro das fazendas de café e pagar os custos daquela viagem. Ali, naquelas fazendas de café, eles produziam para os grandes fazendeiros, mas eles tinham um local, um espaço para produzir para o seu sustento, cereais e legumes, por exemplo. Mas eles eram submetidos a uma exaustiva jornada de trabalho e onde o seu trabalho era de grande exploração. Então, vamos conhecer quais foram essas ideias que fundamentaram essas lutas operárias. Primeiramente, o socialismo científico. No contexto industrial europeu, os donos dos meios de produção, também conhecido como capitalista,
lucraram com base na exploração do trabalho dos operários. Analisando esse mecanismo, os pensadores alemães Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram um conjunto de ideias que ficou conhecida como socialismo científico. Segundo essa proposta, para transformar o sistema de exploração, as fábricas deveriam ser tomadas para uso comum dos trabalhadores e as propriedades privadas deveriam ser transferidas ao Estado. Ou seja, o que diz esse socialismo? Que para acabar ou amenizar toda essa exploração, deveria que as fábricas tinham que ser tomadas como bem comum, como uso comum dos trabalhadores, e que a propriedade privada deixaria de ser privada e passaria a ser do Estado. Os trabalhadores deveriam, então, desenvolver uma consciência de classe e se mobilizar em uma revolução, tomando o poder e instituindo políticas governamentais igualitárias. Essa é a ideologia do socialismo científico. Anarquismo. Uma das principais ideias políticas que circulava na Europa desde meados do século XIX era o anarquismo. Para essa doutrina, a gestão das sociedades não deveria se configurar como uma instituição governamental e se emanar naturalmente do próprio povo, sem a ideia de uma autoridade. Essa ideia vem do termo anarquia, que significa sem governo. Os anarquistas defendiam a criação de comunidades em que os próprios trabalhadores tivessem as responsabilidades de gestão, dividindo-as igualmente entre todos os membros. Também propunha a eliminação da propriedade privada. Ou seja, aqui os próprios trabalhadores fariam leis ou normas que gerissem aquela indústria e que eles próprios governamentavam, fazia o governo daquela, dividia todo o processo de produção, elencaria todas as etapas, distribuía para as pessoas e cada uma tinha suas responsabilidades, sem a pessoa do governo, sem a autoridade máxima do governo. Vamos avançar? As greves e a imprensa operária. Como isso aconteceu? Nós vimos que os imigrantes chegaram ao Brasil, já chegaram devendo, porque não tinham como custear os custos da viagem. Então, eles vão para as fazendas de café, dão início à sua produção, o seu trabalho, iniciam a paga do custo da viagem, mas são submetidos a uma exploração exaustiva. Aí o que acontece? Eles passam a reivindicar os seus direitos, e eles reivindicam os seus direitos a partir das ideias políticas que eles trazem do contexto europeu. Então, vamos ver como isso aconteceu, como as greves e a imprensa agia dentro desse contexto. No Brasil, a luta operária ocorreu por meio de diversos veículos que buscavam propagar a conscientização e engajamento dos trabalhadores. Panfletos, jornais, revistas, caricaturas eram utilizados como modo de divulgar ideias. Todos esses veículos de comunicação propiciavam aos trabalhadores conhecer a realidade de outros trabalhadores, fazendo com que eles, a partir desse conhecimento, pudessem se organizar e fazer manifestações, operacionalizar greves e organizar informações que pudessem ainda mais conscientizar os trabalhadores dos seus direitos. E tudo isso aconteceu de forma que eles puderam construir uma estrutura que posteriormente seria chamada de sindicatos. Ou seja, entre as principais reivindicações dos trabalhadores no início do século XX estavam melhores salários, jornada de trabalho de 8 horas, porque eles tinham uma jornada exaustiva, recebia não um salário mínimo, até porque não havia esse conceito de salário mínimo até então, mas havia apenas, eles recebiam apenas uma pequena remuneração, a regulamentação do trabalho para mulheres e crianças, olha só, crianças trabalhando, possibilidade de criar associações de trabalhos que fossem reconhecidas pelo Estado, ou seja, que o sindicato, que as suas organizações fossem reconhecidas pelo Estado. Para lutar por esses direitos, muitos trabalhadores se mobilizaram em greve. Em 1917, por exemplo, foi organizada uma greve geral que paralisou trabalhadores de diversas regiões do Brasil, chegando a reunir cerca de 20 mil pessoas. Para o início foi muito bom, não é verdade? Então, nós temos aí uma atividade que nos é proposta, ok? Então, meus queridos, gostaria de dizer que essa foi a nossa aula
de História e que posteriormente na nossa próxima aula, quarta-feira que vem, nós falaremos sobre esse tema. Por enquanto, nós vamos realizar as nossas atividades referente ao tema proposto lá no roteiro. Espero que vocês façam uma segunda leitura que possa fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Então, meus queridos, tenhamos todos uma ótima tarde e até a próxima. Beijos!